John Dewey, teórico da educação infantil. Esse trabalho foi desenvolvido pelos discentes da Faculdade Visconde de Cairu, Danusa Ferreira, Gilma Soto, Gilmara Santos, Lívia Santana, Luciene Barreto, Nadjane Peixoto, Nayane Vaz. Apresentado para o componente curricular História e Política da Educação Infantil, com uma avaliação parcial sob orientação da professora Thelma Cortizo. John Dewey foi um importante pedagogo, filósofo e psicólogo norte-americano do século XX. Nasceu em 20 de outubro de 1859, na cidade de Burlington, estado de Vermont, Estados Unidos, e faleceu em 1º de junho de 1952, aos 92 anos. Dewey trouxe importantes contribuições para a educação, para a infância e para o desenvolvimento do pragmatismo na filosofia. Ele defendia que a educação deveria ser instrumento de transformação social, desenvolvendo o pensamento reflexivo, e afirmava que a educação deveria pautar na prática como um mecanismo de desenvolvimento do conhecimento e do ser humano. Fazia forte crítica ao sistema educacional tradicional da época, onde a memorização e transferência de conhecimento era fator marcante. Estudou na Universidade de Vermont e, posteriormente, na Universidade Johns Hopkins, onde foi influenciado por correntes filosóficas e científicas da época, como Charles Darwin e a teoria da evolução, que possibilitou a Dewey a entender que o aprendizado é um processo contínuo e flexível, onde as pessoas se desenvolvem e se adaptam às mudanças e aos meios que estão inseridos. E Rousseau, que defendia a educação natural e o desenvolvimento das capacidades humanas. Suas principais obras incluem Democracia e Educação, onde fala da importância de uma educação que prepare e incentive a participação democrática. Experiência e Natureza, que é uma obra que expõe a relação entre o ser humano e o ambiente. Como Pensamos, que aborda a reflexão e o desenvolvimento do pensamento crítico. John Dewey enfatizava e estimulava a aprendizagem ativa, ou seja, o ser humano deve fazer parte do processo de desenvolvimento, participando ativamente e estimulando o estimulado a pensar e resolver problemas, deixando de ser meros receptores passivos de informações. Teoria da experiência. A teoria da experiência de John Dewey é um marco educacional importante. Segundo ele, a aprendizagem deve trabalhar com as experiências reais e vivências dos alunos. Ele acreditava que a educação não deve ser apenas a transmissão de conhecimento, mas um importante mecanismo e instrumento para preparar os estudantes aos desafios da vida. Que os alunos aprendem melhor quando participam de atividades que fazem sentido para eles, aprendizagem significativa. Que o aprendizado é um processo contínuo, ou seja, a experiência de hoje sofre influências de experiências anteriores. Que o aprendizado acontece através da interação, tanto com o ambiente que está inserido, quanto as outras pessoas. Que os alunos devem ser estimulados a resolver problemas sozinhos, promovendo a autonomia. Contribuições para a infância e a educação infantil. Aprendizado ativo. Dewey defendia que as crianças devem aprender fazendo, interagindo com o ambiente, ao invés de absorver passivamente informações. Desenvolvimento integral. Dewey também estimulava o desenvolvimento das habilidades cognitivas, emocionais e físicas de maneira integrada, ressaltando a importância do brincar e da curiosidade. Democracia. As crianças devem aprender a trabalhar em grupo e participar da vida democrática, preparando-os para uma convivência em sociedade. Universidade Exílio, onde ele acolhia estudantes perseguidos pelo regime totalitário de outros países. Escola Laboratório. A Escola Laboratório, ou Escola Dewey, como também ficou conhecida, foi aberta por ele em 1896 e ficou ativa por aproximadamente 10 anos. Situada na Universidade de Chicago, serviu de campo para testar a viabilidade da educação progressiva a partir de experiências de aplicação prática. Pedagogia de projetos. A pedagogia de projetos teve seus primeiros estudos entre o final do século XIX e início do século XX, e defende que na escola a criança aprende a solucionar os desafios enfrentados no mundo real e que são vivenciados especialmente durante a fase adulta. A influência de John Dewey no Brasil. O pensamento de Dewey teve grande impacto na educação no Brasil a partir de 1930, influenciando educadores brasileiros, tal como Anísio Teixeira, que foi um importante educador brasileiro e defensor das ideias de Dewey. Anísio Teixeira defendia que uma escola democrática e inclusiva
que valorizasse a experiência prática e a autonomia dos alunos. A partir dessas ideias, ele fundou a Universidade de Brasília. Essas contribuições consolidam Dewey como uma das figuras mais influentes na educação moderna, promovendo uma visão de ensino que valoriza o crescimento contínuo e a interação social. A educação é um processo social, é desenvolvimento, não é a preparação para a vida, é a própria vida. John Dewey.